Oi, gente, bom dia. Bom dia. Flores do dia. Segundamos. Bom dia, gente. Vamos entrando. Sejam bem-vindos na nossa live. Deixa eu colocar o título aqui também. Nós vamos falar hoje sobre uma mente aprisionada. Mente aprisionada. Tudo bem com vocês? Bom dia. Quantos aí estão com a mente presa? Mente presa em pensamentos. Pensamentos ruins, pensamento de dor. Bom dia, bom dia. Oi, Maranúbia, bom dia, querida. Hoje a gente vai falar sobre essa mente aprisionada. E muitas pessoas estão sofrendo, né, com essa mente cativa, né, no medo, na angústia, na aflição, medo na morte, medo nos pensamentos ruins. Oi, Nádia, bom dia, querida. Então nós vamos começar hoje a nossa semana lacração bafônica. Mandem aí essa live, esse convite dessa live. Deixa eu enviar aqui para pelo menos 5 pessoas que estão aí aprisionadas com a mente presa. Aquela amiga que tu conhece, que vive falando sempre a mesma coisa, que tá sempre presa no mesmo pensamento, é sempre a mesma conversa. Manda aí o convite para ela. Bom dia, bom dia. E lembrem também de vez em quando vocês darem o coraçãozinho aqui na live, porque daí o Instagram entende que essa live é de um conteúdo relevante. E aí ele compartilha para mais pessoas também, tá bom? Mas e aí, me contem. Oi, Flávia, bom dia. Me contem aí. A mente tá muito aprisionada? E aqui nossas lives, elas têm sido... nós temos falado, né, da nossa mente no campo mais espiritual, na nossa vida com Deus, né? E hoje eu quero falar sobre essa mente aprisionada justamente nesse campo espiritual. Oi, Sidão, bom dia, papito. Essa mente mais aprisionada no espiritual, né? A gente tem falado como Satanás ele é astuto, como ele provoca dúvida, como ele provoca descrença, como ele provoca uma série de coisas na nossa mente que vão nos colocando num lugar de mais cativo, um lugar de mais cativeiro. E hoje a gente vai falar sobre essa mente que fica aprisionada também no âmbito espiritual. E a gente sente isso na nossa vida prática, no nosso dia a dia, quando a gente está muito mais fixado num mesmo pensamento. E a primeira coisa que eu queria falar com você sobre essa mente aprisionada, é muito interessante isso. A mente que ela fica aprisionada, ela fica presa sempre no mesmo ciclo, ela é uma mente que não acredita. Ela é uma mente desacreditada. E quando a gente desacredita de algo, a gente fica infeliz. Não é triste isso? Mas quando a gente desacredita de alguma coisa, a gente se torna improdutivo, infeliz naquela coisa. Então, olha só, isso tudo para falar sobre a prisão da mente, tá? Por exemplo,
Quando a gente tá num trabalho, tá? Tu tá aí no teu emprego, tá trabalhando normal. E aí o que que acontece? De repente tu já desacreditou que esse emprego é o teu lugar. De repente tu já desacreditou que tu vai conseguir crescer nesse lugar, que as pessoas valorizam o teu trabalho. Tu já desacreditou que a empresa é uma boa empresa, enfim. Quando a gente desacredita, a gente começa a se tornar infeliz. E aí tu já vai trabalhar mal, tu já não tá feliz, tu já não tá muito satisfeito, porque tu já desacreditou que aquele lugar é o teu lugar. Tu já desacreditou que aquele lugar tem um potencial para te fazer prosperar. Faz sentido isso ou não? Faz sentido? Escrevam aqui para mim se isso faz sentido. A descrença produz infelicidade. Escrevam isso aqui no chat. A descrença produz infelicidade. Quando a gente para de acreditar em algo, quando a gente para de acreditar no nosso casamento, a gente começa a ficar infeliz. Quando a gente para de acreditar em qualquer coisa. Me dê um outro exemplo de alguma coisa que vocês deixaram de acreditar. Porque a descrença, ela produz infelicidade. Quando eu paro de acreditar em algo, eu já não me sinto participante daquilo. Não é forte isso, Camila? A descrença produz infelicidade. E aí eu vou ficando amarrada nesse pensamento porque eu já deixei de acreditar. Eu já deixei de acreditar, eu não confio mais nisso. E aí, se eu não confio mais nisso, isso não vai me produzir, não vai me gerar nada. Então, gente, confiar, acreditar, por isso que, e a fé é o quê? A fé é crer, não é verdade? A fé é acreditar. E a fé produz perseverança, a fé produz alegria, a fé que é aquilo que a gente acredita produz boas coisas, mas a descrença, ela produz infelicidade. O que é que aconteceu com Satanás, com Lúcifer, quando ele caiu lá do paraíso? Ele deixou de acreditar no Senhor, ele acreditou de deixar na bondade de Deus. Ele deixou de acreditar que Deus era Deus. Quando ele deixou de acreditar que Deus era o único Deus, ele se tornou infeliz e ele começou a produzir frutos de infelicidade. Amargura, angústia, orgulho, raiva. E aí quando ele começou a produzir esses frutos, ele não pôde mais permanecer onde ele estava. Merda, né? Que merda! O coração vai se enchendo. Então, quando a gente deixa de acreditar em alguma coisa, a gente vai ficando com a mente presa. Já não é mais meu, não é meu lugar. Eu tô deixando de acreditar. Quando eu deixo de acreditar que esse casamento é um casamento saudável, eu começo a me tornar infeliz dentro desse casamento. Quando eu deixo de acreditar na fidelidade do meu marido, do meu namorado, eu começo a me tornar infeliz, eu começo a me tornar desconfiada. E a minha mente vai ficando aprisionada nesse pensamento da minha descrença. Quando eu deixo de acreditar em algo, eu produzo infelicidade. Eu me torno infeliz. E aí isso vai aprisionando a nossa mente. Então, quantas vezes a gente está preso no mesmo pensamento? Esse pensamento é de descrença. O que vocês já deixaram de acreditar? O que é que já deixou de ser uma verdade? Que está produzindo a tua infelicidade? Bruna, eu já não acredito mais que eu vou conseguir alcançar esse trabalho. Por isso que eu digo, todo mundo me pergunta assim, Bruna, a ansiedade tem cura mesmo? Se você acreditar, tem. Mas se você não acreditar, você já bloqueou a sua mente e você não sai desse lugar.
Eu falo isso com Maitezinha, minha filha. Quando ela vai estudar, ela começa, mãe, eu não vou conseguir, mãe, eu não vou conseguir aprender. Falei, filha, se tu não acreditar que tu vai conseguir, tu não vai conseguir realmente, vai ficar bem difícil. Teu cérebro vai ficar completamente bloqueado. Agora, se tu acreditar que tu pode, que tu consegue, que tu é capaz, por mais difícil que seja, filha, tu vai lacrar. Então o que vocês já deixaram de acreditar? Vanessa disse assim, deixei de acreditar em milagres depois que minha sobrinha e irmão morreu. Porque vai vindo aquela dor. E aí, por mais que tenha acontecido muitos milagres ao nosso redor, mas aquele milagre que a gente queria não aconteceu, a gente desacredita. A gente coloca em xeque todos os outros. E na verdade, Deus tem planos completamente diferentes, né, pra gente. Bem diferentes daqueles que a gente imaginou. O que é que vocês já deixaram de acreditar? Bruna, estou desacreditada em quê? Escrevam aqui, pensem agora. Porque a descrença produz infelicidade. Tudo aquilo que tu já deixou de acreditar vai te deixar triste, vai te deixar infeliz. E o único lugar, a única maneira de voltar para esse lugar é confiando, acreditar. Acreditar é confiar. A fé é assim, não é verdade? A gente confia naquilo que a gente nem tá vendo. Então me digam aqui, o que é que... Parem para pensar. O que é que eu desacreditei? O que que eu desacreditei? Por que que eu tô presa nesse lugar? A gente vai ter que decidir acreditar. Se você quer sair desse processo de mente aprisionada num lugar de dor, vocês vão ter que decidir acreditar. Eu decido acreditar. Quem está disposta? Precisa acreditar. Eu preciso acreditar que eu vou sair desse lugar de dor. Eu preciso acreditar que o Senhor reina sobre a minha vida. Eu preciso acreditar que eu tenho capacidade. Eu decido acreditar que eu consigo, que dá certo, que eu não sou essa pessoa frágil que a minha mente fica dizendo que eu sou. Eu decido acreditar que eu vou sair desse lugar, dessa estagnação. Ellen, vem em minha cabeça que a ansiedade, os pensamentos intrusivos nunca vai passar. E aí isso se torna uma crença. E aí eu vivo aprisionada nessa crença. Eu vivo aprisionada nessa crença que eu nunca vou conseguir organizar minha mente. Eu vivo aprisionada nessa crença que nunca eu vou sair desse lugar ansiogênico. Isso é pra Bruna que melhorou, mas eu não. Isso é uma mente aprisionada. A sua mente, ela tá presa em coisas que você acredita. E aí, lembra o que eu tô falando aqui? Uma mente desacreditada, ela produz infelicidade. E aí, o pior é que aquilo que vocês estão acreditando também produz infelicidade, porque tá deixando a tua mente aprisionada. Tu desacreditou que tu consegue sair desse lugar de ansiedade. Tu desacreditou que a tua mente não tem capacidade para produzir pensamentos positivos, pensamentos bons, pensamentos de paz. E aí, quando tu desacreditou, tá produzindo infelicidade. E essa infelicidade traz angústia. Essa infelicidade traz medo. E aí, o que tudo isso produz? Sintoma no meu corpo. E aí eu começo a entrar no ciclo do medo, no ciclo da ansiedade. E eu começo a entrar nesse ciclo sem fim. Então, decida acreditar. O que é que você precisa acreditar que você já desacreditou? O que tá faltando acreditar? Escrevam para mim. Bruna, eu decido acreditar que... E daí declarem o que é que vocês precisam mudar para sair desse processo de infelicidade e de aprisionamento. Eu decido acreditar que... Olha o que diz em Romanos 8:26. Sobre decidir acreditar. Não é fácil, mas é possível.
Romanos 8:26. Quando a gente decide acreditar. Assim, também o Espírito de Deus vem ajudar na nossa fraqueza. Tá se sentindo fraco? Tá com a mente presa no medo? Decida acreditar. Boa, Rosângela. Vou sair dessa prisão emocional. Decida acreditar que você pode sair dessa prisão emocional. Porque se tu não acreditar que vai sair desse lugar, ninguém te tira. Ninguém te tira. Você precisa acreditar. Romanos 8:26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Tá se sentindo fraca? Olha o que o Espírito de Deus faz. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Decida algo e peça isso em oração. Decida algo, decida acreditar e pede isso em oração. Por mais que esteja sendo difícil acreditar que isso vai funcionar, que isso é o melhor. Decida acreditar, pede em oração, porque a palavra de Deus garante que o Espírito de Deus vai te ajudar nessa fraqueza. O Espírito de Deus vai fazer com que essa oração chegue até o Senhor. Ali tá falando, o Espírito de Deus vem com gemidos que não podem ser explicados por palavras. E o próprio Espírito vai pedir isso para Deus, para você. Só que só pode funcionar se você decidir acreditar. Enquanto você não acreditar, a descrença vai produzir infelicidade. E quando tu se sente infeliz, é porque tu já não acredita que isso vai funcionar. Eu não acredito mais que o meu marido é um bom marido. Então eu me sinto infeliz nesse casamento. Eu não acredito mais que a minha igreja é uma boa igreja. Eu acho que todo mundo lá dentro é tudo falciane. Eu não acredito mais no que o pastor fala. Então toda vez que eu vou na igreja eu tô infeliz. Porque eu desacreditei desse ambiente. Eu não acredito mais na minha amiga. Então toda vez que eu tô com ela, eu não me sinto feliz. Porque eu já desacreditei dessa amizade. Eu desacreditei do nosso elo, da nossa cumplicidade. Quando a gente desacredita em algo, a nossa mente fica aprisionada nesse lugar. Bruna, como que eu saio disso? Decida acreditar. Mas, Bruna, não é fácil, eu sei. Lembra que a nossa mente é um campo de batalha? Satanás, ele vai fazer de tudo, absolutamente de tudo, para te deixar presa. Para fazer com que você desacredite das coisas, para que você desacredite das pessoas, para que você desacredite dos seus próprios sonhos. Porque uma pessoa infeliz, frustrada, vai ficar exatamente no lugar que ele planejou. Agora, uma pessoa que acredita, uma pessoa que sonha, uma pessoa que ela busca, ela quer sair daquele lugar, daquele cativeiro. Essa pessoa, ela tá com olhos de fé, ela tá acreditando que aquele não é o lugar dela e que ela vai sair desse aprisionamento. Essa pessoa, ela é imparável. Então, avalia. Eu tô mais desacreditada ou mais acreditada? Eu mais acredito ou desacredito? Isso fala sobre meu estado emocional, isso fala sobre meu estado espiritual, isso fala até sobre o meu corpo físico. E Deus, olha o que diz o versículo 27. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Se você dar um passo de fé e acreditar, resolver, decidir acreditar, vamos começar por você mesma. Peça isso em oração. E o seu Pai vai te ajudar. E o seu Deus vai te ajudar.
Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, escolha acreditar. A mente aprisionada é uma mente que está sem esperança. A mente aprisionada é uma mente que está cativa no medo, é uma mente que está cativa nas mentiras. Quem disse que você não vai sair desse lugar? Quem disse que você não pode mudar a sua história? Quem te disse que a tua vida tem que ser desse mesmo jeito para sempre? Quem foi que determinou isso sobre você? Muitas vezes é você mesma, o seu pensamento, as mentiras do diabo que te colocaram nesse lugar. Tu acredita que esse lugar é teu e tu fica aí. Quem disse? Quem disse que esse lugar é seu? Decida acreditar. E isso é habilidade. Toda vez que vocês estão nas minhas lives de ansiedade, eu ensino para vocês, né, alterar o pensamento. E eu explico que isso é um hábito, né? Que a gente não muda o pensamento da noite pro dia, mas porque a gente altera o quê? O comportamento. Toda vez que eu me comporto de uma maneira diferente, eu gero um novo pensamento. Isso é neural, tá? Isso é ciência. Eu tenho que, toda vez que eu me comporto, eu tenho que produzir uma nova conexão neural sináptica. Então, toda vez que eu mudo o meu jeito, eu altero meu pensamento. Isso é treino. Ó, eu tô ensinando as meninas do Liberte, algumas delas estão no processo de dessensibilizar o medo. Então, elas estão naquele momento de enfrentar o medo. Ai, Bruna, eu tenho medo do elevador. Então, elas estão naquele processo de vai até o elevador, abre a porta do elevador, fecha, tenta subir ou descer, né? Estão naquele processo de enfrentar o medo. Elas conseguem fazer isso de cara na primeira vez? Não. É um processo. É um pouquinho, cada dia é um pouquinho. Cada vez que elas se colocam diante do medo, diante daquilo que causa medo, a vontade delas é sair correndo, é fugir, né, daquela situação. Traz muito medo, traz muita angústia. Mas todos os dias elas têm que tentar um pouquinho, entrar em contato com esse medo, para o cérebro delas ver que é só uma mentira da mente. Que na verdade não tem nada ali assustador. É só um erro de pensamento, é uma mentira. Então elas já têm o hábito de acreditar que o elevador é ruim. Elas já têm o hábito de acreditar que o elevador vai causar algum mal. O que é que a gente precisa fazer quando a gente está enfrentando o medo? A gente precisa mostrar para o nosso cérebro que aquele hábito que ele acredita não é verdade. Então, toda vez que ela vai no elevador, que ela consegue fazer um trajeto, ela tá criando uma nova conexão neural. O cérebro dela tá vendo, uau! Ela tá mudando o circuito, ela tá aqui com medo, mas ela tá enfrentando. Então, o cérebro começa a criar novas conexões. A cabecinha dela tá acostumada a pensar sempre do mesmo jeito. Quando ela altera o comportamento, o pensamento dela muda, ele cria uma nova rota, agora já não é mais bolinha, agora é para cima e para baixo. Ele tem que criar uma nova rota de pensamento. E aí ela começa a aprender que o elevador não causa nenhum mal. Que o elevador é uma máquina que facilita o nosso trajeto para subir e descer, né, nos prédios, nos lugares. A mesma coisa acontece com o que a gente está falando aqui, uma mente aprisionada. Uma mente que não consegue mais acreditar. É uma mente que está presa no medo. Do mesmo jeito com as meninas do elevador, que todos os dias, cada vez elas vão lá para tentar criar uma nova crença de que elas vão conseguir entrar no elevador, de que o elevador não vai produzir nenhum mal, que elas vão dar conta. Do mesmo jeito que elas precisam criar novos hábitos de pensar coisas novas, a mesma coisa acontece aqui com a mente aprisionada. Eu preciso aprender a pensar de uma maneira diferente.
Eu tô aprisionada naquilo que eu já deixei de acreditar. Eu quero acreditar? Eu posso acreditar? Se a resposta for sim, eu quero te dizer, decida acreditar. E é um hábito. Cada dia vocês vão ter que acreditar um pouquinho. Cada dia, para começar a criar uma nova conexão. Bruna, eu já tô há muitos anos desacreditada no meu casamento. Bru, há muitos anos que eu e meu marido já não dá mais certo. Eu já desacreditei. Para isso funcionar, para você sair desse lugar de dor, para você sair dessa infelicidade, você vai ter que decidir acreditar. Porque se tu não acreditar, tu não vai ter uma visão lá na frente de que as coisas vão melhorar e que vão mudar. E de que as coisas podem sair desse lugar. Porque quando a gente desacredita, a gente não é produtivo, a gente não é frutífero. É um caos. Bru, eu já desacreditei que fulaninho vai parar de beber. Eu já desacreditei que ciclaninho vai parar de fumar maconha. Você precisa acreditar para poder não deixar tua mente aprisionada num lugar de angústia, para poder liberar tua mente dos medos, das mentiras que Satanás coloca. Bruna, eu já deixei de acreditar que eu vou conseguir arrumar o trabalho que eu sempre sonhei. Sabe por quê? Quando a gente desacredita, a nossa mente fica aprisionada nesse lugar de que a gente não dá conta. Até a nossa postura muda, sabia? A gente já fica até mais assim... vamos ver, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Vamos torcer, né? Eu acredito. Eu decido acreditar. Eu decido acreditar. Eu decido acreditar que essa história vai ter outro desfecho. E sabe por que muita gente já deixou de acreditar? Pelo medo da frustração. Muita gente tem medo de se frustrar. E aí, para eu não me frustrar, Bruna, eu não acredito mais que esse casamento vai dar certo. E aí, eu já nem acredito, porque vai que eu acredito e eu me frustro, esse homem só me frustra. Vou acreditar nisso nunca. E também fica presa aí dentro desse casamento, presa com a mente aprisionada, cativando rancor, raiva, angústia, cativando acusação, um monte de pensamento errado. E isso tudo começa a trazer para o corpo. Aí o corpo vai adoecendo, a imunidade vai caindo, as dores começam a aparecer, a gente começa a entrar num ciclo ansioso. A sua mente, ela tá presa no quê? Tô presa no quê? Tá presa no quê? Digam aí, no que é que vocês estão aprisionadas? No que vocês estão presas? É em algo que você já desacreditou. O que é que vocês já desacreditaram? Meide, medo. Tá presa no medo. O que é o medo, Meide? Insegurança. Eu acredito que eu não dou conta. Eu acredito que isso que eu tô pensando é maior do que eu. Flavinha, medo, a mesma coisa. Ó, Marcinha, tenho medo de ser incapaz de aprender a dirigir. Esse medo tá falando sobre a raiz que você tem sobre você mesma, Marcinha. Eu sou fraca, eu não aprendo. Provavelmente alguém algum dia na tua vida disse que tu era burra, que tu tinha dificuldade. Olha só, medo de ser incapaz de aprender a dirigir. Por que é que você não seria capaz de aprender a dirigir? Esse medo tá te colocando numa mente aprisionada de que tu não vai sair desse lugar nunca. Se você não acreditar que você tem habilidade para isso,
Quem é que vai? Quem é que vai? Gente, quanta mentira demoníaca. Olha aqui. O diabo, ele é nojento mesmo. Me dá uma raiva. Eca. Ô bicho nojento. Érica, como eu tive início de depressão e aquela sensação de desânimo, angústia, é horrível. A sensação de que a vida acabou. Olha só, então eu já tô frustrada com a própria vida. Se eu já começo a desacreditar da vida, eu vivo infeliz todos os dias porque eu já não acredito que eu possa produzir algo de bom nessa vida. Daí me peguei aprisionada com o medo de ter tudo isso novamente. Tá com medo do medo. Porque tu já acredita que nada de bom pode acontecer, porque a vida é isso. Ó, a sensação de que a vida acabou. Daí sabe o que isso produz, Érica? A pessoa acaba sendo uma morta-viva. Eu já não acredito mais na vida. Eu não acredito que ela possa gerar algo bom em mim. Eu não acredito de que possibilidades legais vão aparecer para mim. E mesmo que essas oportunidades apareçam, tu vai pensar assim, ai, não sei por que eu tô feliz se a minha vida é uma vida ingrata, uma vida... Eu vivo triste. Você não consegue nem se permitir a viver coisas boas. Porque a prisão da mente fica te dizendo de que tua vida já acabou. Não existe chance de eu ser feliz. Olha que perigoso. Olha como é nojento as mentiras que Satanás lança na nossa mente. Flavinha, medo. Desacreditou de um casamento de 27 anos, é isso? Quando a gente desacredita, a gente se torna infeliz. Medo de passar mal. Vem na minha cabeça que nada está bom. Até mesmo quando estou com pessoas que eu gosto, mas continuo lá e isso passa, pois fico com medo dessa tristeza que vem. Ó, vem na minha cabeça que nada tá bom. Infelicidade, você já desacreditou de que pode existir algo bom. Já desacreditou que hoje, segunda-feira, 10h39, hoje ainda pode ser um dia bom. Hoje pode ser um dia espetacular. Hoje pode ser um dia de milagre. Hoje pode ser um dia que algo que você nunca imaginou de maravilhoso que pudesse acontecer hoje. Deixa eu dizer uma coisa. Os milagres que a gente lê na Bíblia, os milagres que aconteceram, que a gente já viu, eles aconteceram em dias comuns. Dias comuns, gente. No dia que Moisés abriu o Mar Vermelho, era um dia comum. No dia que Elias foi arrebatado e ele deixou cair a capa dele lá para Eliseu, era um dia comum. Podia ser até uma segunda-feira que o milagre aconteceu. Só que quando a gente já desacredita que as coisas boas ainda podem acontecer na nossa vida, a descrença vai produzir infelicidade. Se eu desacreditar de que estar aqui com vocês pode gerar frutos, ou eu vou desistir dessa live, ou eu vou vir pra cá, tipo, tá, vou fazer. Tanto faz. Quem desacredita, essa pessoa não consegue gerar. Ela não gera frutos. Medo de passar mal, medo da ansiedade. As pessoas que já me colocaram para baixo com palavras depreciativas já deixou de acreditar em pessoas. Medo de pensamento ruim. Érica, mas depois que comecei a seguir você, muita coisa mudou. Que bênção. Hoje sou muito confiante, prego o evangelho pro meu coração, sabendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso? O que a gente precisa fazer? É acreditar. Sabe por quê, gente? E a gente precisa entender aquilo que a gente quer acreditar. Sabe por quê? Eu não posso só acreditar. Eu tenho que entender por que eu tô acreditando no que eu quero acreditar. Bruna, eu quero acreditar em Jesus. Então você precisa entender quem ele era. Você precisa entender
o caráter dele. Você precisa entender do poder dele para poder acreditar. Porque a nossa mente, ela se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Então, se você não entender, a tua mente não vai acreditar. Tem que ter sentido. Tem que ter sentido acreditar em mim. Tem que ter sentido confiar que eu tenho habilidades para desenvolver as minhas coisas. Tem que ter sentido que eu sou uma pessoa que aprendo a dirigir. Porque se não tiver sentido, se você não entender sobre aquilo que você quer acreditar, a tua mente ela se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. O que é que você está se recusando a acreditar? O que é que você está se recusando a entender? Ayla, eu falo em voz alta para os pensamentos ruins que aquilo é mentira. Pronto. Agora vem cá. Você precisa entender por que ele é mentira. Porque senão vai se tornar só um pensamento positivo. Por que é mentira? A tua mente ela precisa ter um significado. Aquilo precisa ter um sentido para ela acreditar que esse pensamento ruim é mentira. Por que é mentira? Por isso que eu ensino vocês a questionar o pensamento. Se não questionar o pensamento, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Não é qualquer besteirinha que ele acredita. Tem que ter sentido. Tem que ter embasamento. Tem que ter o porquê do porquê. Quando isso fizer sentido na tua mente, confirmar no teu coração, aí vai embora. Eu tem dia que venço medo, mas tem dia que não consigo. E às vezes vai acontecer, tá? A gente não vai ser sempre uma máquina, né? Aqui, ó. A gente fica assim, ó. Daisy, não vi teu comentário, Daisy. Escreve de novo. Então a gente precisa... Agora deixa eu falar uma coisa espiritual pra vocês. Vocês sabiam que no mundo espiritual existem demônios que ficam só aprisionando a nossa mente? Eles se chamam espíritos aprisionadores de mente. E eu tenho inclusive uma live que eu já fiz aqui explicando sobre esses espíritos aprisionadores da mente. Eles estão envolvidos 24 horas em te fazer desacreditar da tua vida. Eles estão 24 horas trabalhando para fazer como que a tua mente vai ficar cativa numa mentira. 24 horas. Ele fica pensando, o que é que eu vou lançar ali na cabeça da Bruna que ela vai fazer efeito nela e ela vai ficar presa nesse looping de pensamento e de medo. E aí ele fica ali observando qual vai ser a seta que ele vai lançar na minha cabeça. E eu vou acolher e vou começar a ficar presa nesse ciclo. Então existem espíritos aprisionadores da mente. E eles querem te deixar presa em determinadas coisas. Eles querem te fazer descrença. Eles querem produzir descrença. Porque quando a gente produz descrença, a gente não produz fé. E o que eu preciso para ter uma vida com Deus? Fé. Ele quer deixar a gente perito em desacreditar. Ele quer deixar a gente perito em desconfiar, em duvidar. Ele quer te deixar uma pessoa crítica, desconfiada o tempo todo. Por quê? A mente que está desacreditada é uma mente que não está gerando fé. É uma mente que não confia. É uma mente que não acredita. E isso vai tornar a tua mente aprisionada. É uma mente que está presa.
Deise, eu tenho pavor de subir e descer escadas rolantes. Sempre faço toda a volta nas escadas. Enquanto todos vão normalmente, crianças, eu não consigo, sinto vergonha. Muitas vezes deixo de ir por isso. Deise, pergunta, por que eu tenho medo da escada rolante? O que a escada rolante poderia me causar? O que me faz desacreditar? Ou melhor, o que é que me faz acreditar que a escada rolante é um perigo para mim? O que é que eu sentiria subindo na escada rolante? É questionar a mente. Porque tu tá com a mente aprisionada em algo que tu acreditou. Tu acreditou na mentira e tu desacreditou que tu consegue vencer essa mentira. Nádia, eu estou tão mal, minha mente não confia em mais nada. Se tu não consegue confiar em mais nada, uma mente desacreditada, ela produz infelicidade. E é por isso que tu tá dizendo que tu tá muito mal. Porque quando eu não consigo acreditar em mais nada, naturalmente eu vou estar infeliz. Como que eu vou fazer uma oração se eu nem acredito que a minha oração chega lá no céu? Chega nos ouvidos do Senhor? Como que eu vou fazer algo se eu já desacreditei que isso vai funcionar? Vai dando apatia, vai dando tristeza, vai dando angústia, a vida vai ficando preto e branco, porque você desacreditou. E eu preciso do que para ter uma vida com Deus? Fé. E o que é a fé? É acreditar, é confiar. Então a sua mente aprisionada é uma mente desacreditada. É o campo que Satanás quer. A mente desacreditada é o campo que ele quer. Porque a mente desacreditada produz infelicidade. É uma mente infeliz. Forte, né, gente? Quando eu oro, eu passo... Eu não entendi, Romário Poliana. Manda o link, a live sobe pro YouTube, tá? Bruna, a dor da alma vem da ansiedade? Pode ser, mas pode ser que a ansiedade venha da dor da alma. Na verdade, a ansiedade é uma manifestação daquilo que você sente na alma. Porque a alma é o seu pensamento, são as suas emoções. Então, toda vez que as minhas emoções, que os meus pensamentos produzem tudo isso, descrença, pensamento negativo, toda vez que eu acredito nesses pensamentos negativos, a ansiedade vem como uma resposta do que eu estou produzindo na alma. Não é a ansiedade que produz a dor na alma. É a dor na alma que produz a ansiedade. É o contrário. Porque a sua alma são as suas emoções, são os seus pensamentos. Quando eles estão desconectados, quando eles estão sem rumo, eles vão produzir ansiedade. Lembra que eu sempre explico para vocês que a ansiedade é uma resposta emocional do medo. E o medo é quando eu desacredito que eu consigo. Tá? Ó, Amara, preciso fazer uma viagem, fico com medo do avião. Medo do quê? Das possibilidades. Eu tenho medo que o avião caia. Eu tenho medo que dê um problema. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ter uma crise dentro do avião e não ter como sair. São as possibilidades. O medo que produz a ansiedade na gente, ele fala de hipóteses, de coisas que a minha mente aprisionada fica dizendo que pode ser que aconteça. E se não acontecer? E se não acontecer? São só as hipóteses. Só que o medo das hipóteses aprisiona a nossa mente a ponto da gente cancelar a viagem, fazer uma viagem muito mais longa de carro ou de ônibus, porque tem medo do avião. As hipóteses. São as hipóteses. E as hipóteses, elas estão baseadas na descrença. E a descrença produz infelicidade.
Tá vendo como uma coisa alimenta a outra? Então a gente precisa, gente, decidir acreditar. Decidir acreditar que vai dar certo. E isso não é pensamento positivo. Por quê? Eu vou ter que trazer conteúdo para acreditar naquilo que eu quero acreditar. Conteúdo. Aqui alguém escreveu: tô com medo de não conseguir passar na prova, aprender a dirigir, né? Por que eu não aprenderia? Quais são as minhas debilidades, as minhas fragilidades que não me deixam aprender? Sequer aprender. Será que eu não tenho estrutura cognitiva para aprender? Será que eu não tenho capacidade de aprender? Quem foi que disse que eu não consigo aprender? Érica, aprendi que o medo de morrer é uma visão totalmente distorcida sobre Deus. Afinal, Paulo disse que morrer para ele é lucro, pois ele conhecia o seu Criador. Sim. O medo de morrer por quê? Porque a gente tem necessidade de saber tudo, estar no controle de absolutamente tudo. E a morte, a gente não tem o controle sobre ela. A gente não sabe o que acontece, como que funciona, o que a pessoa sente, se dói, se não dói. A gente não sabe absolutamente nada. E a gente tem medo de não ter o controle, a gente tem medo de não saber como que funciona. A gente tem medo do incerto. Ó, Grace, medo não é de morrer, é de enlouquecer. O que é que te faz acreditar que você iria enlouquecer? Você precisa entender sobre o seu medo. Por que eu vou enlouquecer? O que é que faz uma pessoa enlouquecer? Porque se tu sente ansiedade, agitação no pensamento e acredita que vai enlouquecer, eu quero te dizer que a ansiedade não enlouquece. Mas Satanás, ele é perito em ficar mandando flechas e flechas na tua cabeça de vários pensamentos perturbadores para te fazer acreditar que tu tá pirando. Ele não esgota, os dardos inflamados dele não se esgotam. Quando tu tá tentando caminhar para avançar, quando tu tá tentando caminhar para romper com as barreiras do medo, pode ter certeza que ele vai mandar seta para te parar. Porque o objetivo do Satanás é te manter paralisada. Paralisado. O objetivo de Satanás é te deixar com a mente aprisionada. Porque a mente aprisionada é uma mente infrutífera. É uma mente desacreditada. E a mente desacreditada, ela não produz fé. E é onde ele quer te levar. Então, para e pensa agora de manhã, tu tá aqui ouvindo essa live. Para e pensa se não faz sentido. Meu Deus, há quanto tempo eu não consigo acreditar ter momento com Deus? Quanto tempo que eu tô presa nesse mesmo pensamento? Que cilada é essa? O diabo já me fez desacreditar da minha família, da minha casa, da minha saúde, da minha capacidade de avançar. Quanta coisa ele já aprisionou a tua mente que tu ficou presa nesse looping, nesse ciclo. Coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Bruna, tem como vencer eles? Óbvio. É óbvio. Olha o que diz em Tiago 1. Como que a gente vai lutar contra isso? Eu vou entregar isso agora para vocês. Tiago 1. Deixa eu ver aqui. Olha o que diz lá. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Só que para produzir fé, a gente precisa acreditar. E para acreditar, a tua mente ela não pode estar aprisionada. Se a mente está aprisionada, a mente está descrente. E descrença não produz fé. Então, para você vencer as aflições, você precisa acreditar. É por isso que você vai ter que decidir acreditar. Porque
a fé vai vencer a tua aprovação e ela vai produzir perseverança. Você vai perseverar. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Peça com fé, acredita e não duvida. Acredita e não deixa a tua mente descrente. Acredita e acredita. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Ó, as ondas do mar. Tá duvidando? Então, um pouco eu acredito, um pouco eu desacredito. Um pouco eu confio, outro pouco eu desconfio. Um pouco vai dar certo, outro pouco vai dar errado. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Um pouco cá, um pouco acolá. E aí a gente quer que Deus faça aquilo que é nosso papel fazer, que é acreditar, que é confiar. Tiago 1, do versículo 2 até o versículo 8, eu li. Tiago 1, do versículo 2 até o versículo 8. Confiar. Não tá conseguindo confiar? Pede sabedoria. Pede sabedoria e acredita. E olha o que ele diz. Peçam com fé e não duvidem de modo algum. Sabe o que Deus está te dizendo? Pede com fé e não duvida. O diabo vai lançar mentira na tua mente. Ele vai lançar questionamento, mas não cai. Não deixa a tua mente aprisionada nas mentiras dele. Confia em mim. E aí as coisas vão fluir. O problema é que tu pede desconfiando. Tu pede desacreditada. Tu nem acredita que vai dar certo e tá pedindo para Deus que as coisas funcionem. Deus deve olhar lá de cima e dizer, mas é bem provável que eu vá fazer. Nem tu acredita, vivente. Nem tu sabe o que tu tá me pedindo, nem tu acredita por que é que eu vou fazer isso. Se você não for o primeiro a confiar, acreditar, não vai dar certo. Aqui tá dizendo, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva para onde quer. Sabe o que acontece quando a gente não acredita em algo? Se eu não acredito, alguém vem e me dá uma opinião e eu vou de acordo com a opinião daquela pessoa. Porque eu tô sem posicionamento, eu tô sem acreditar, eu tô sem confiar. Daí de repente vem outra pessoa e me diz outra coisa, daí eu vou com aquela outra pessoa. E aí eu vou indo, cada um que me leva para um lado. Eu vou para qualquer canto. Eu vou para onde me levar, porque eu tô sem posicionamento. Eu não acredito. Eu acredito mais no que os outros estão dizendo do que eu mesma. Fulaninho, eu acredito muito mais no potencial do fulano do que em mim mesma. Cara, tu vai indo para onde te levam. Que isso? É muito ruim quando a gente não acredita na gente mesma e no nosso potencial. Sabe o que eu me lembrei agora? Quando marcou muito minha vida. Eu lembro, eu acho que na... Deixa eu pensar que série era. Eu acho que era na 5ª série ou 6ª série. Eu não sei se eu tava na 5ª série ou na 6ª série na escola. E o meu professor de matemática, ele era maravilhoso, o professor Roberto. E aí no final da aula, ele fazia uma brincadeira com todo mundo, ele fazia uma charadinha. Ele fazia uma charadinha, tipo, de raciocínio lógico. E aí ele fazia uma contagem regressiva pro resultado. E todo mundo tinha que escrever o resultado num papelzinho e correr até o professor e entregar para ele o resultado do papelzinho. E eu nunca achava que eu conseguia resolver as questões. Eu achava que eu não raciocinava. Eu pensava, não,
eu vou ficar perto da minha colega, que eu achava que ela era muito mais inteligente do que eu. E aí eu pensava, eu vou ficar perto da minha colega e eu vou conferir se a minha resposta tá igual a dela, né? Porque eu confiava absurdamente na colega e não acreditava que eu conseguia calcular e levar o resultado pro professor. E aí o professor fazia a contagem, 10, 9, 8, 7, e ele ia fazendo essa contagem. Quando ele chegava e ele entregava o papelzinho, ele olhava os resultados, quem tinha acertado. E aí tinha uma regra, se todo mundo errar e só uma pessoa acertar a resposta, essa pessoa ganha 1 ponto na média. Então era bem raro, porque às vezes a metade da turma acertava, outra metade da turma errava. Essa era a regra. Quem levar a resposta e só uma pessoa acertar o resultado da conta, essa pessoa ganha a média. Então eu sempre ficava perto da minha colega e eu espiava para ver se a minha resposta estava igual a dela, porque eu não acreditava em mim. Eu achava que eu não era inteligente. Eu achava que eu não sabia calcular. E aí, o professor, era óbvio que ele enxergava que eu estava copiando da minha amiga, né, da minha colega, conferindo as respostas. E aí teve um dia que eu entreguei e ele me olhou nos olhos e me disse assim, ó: Bruna, você consegue fazer sozinha. Ele me disse, Bruna, você consegue fazer sozinha. E aquilo foi muito forte pra mim. Porque eu pensei, eu consigo fazer sozinha? Eu? Não, eu acho que não. Eu não sou inteligente, eu não raciocino, eu não vou conseguir raciocinar rápido. Mas aquilo que ele falou pegou em mim. Pegou em mim. Aí, eu voltei e ele disse, vou fazer mais uma charadinha, é a última charadinha. E ele fez e eu pensei, eu vou fazer sozinha. Eu acho que eu consigo. E aí ele fez a charada e eu raciocinei pela primeira vez sozinha, sem olhar a resposta de ninguém. E sem copiar ninguém, sem colar a resposta da colega. E eu fiz a charadinha e corri nos 10 segundos e entreguei para ele a resposta, né? E aí, antes de ele olhar os resultados dos alunos, ele foi pro quadro e fez a resolução do cálculo para ensinar. E daí ali a gente ia saber quem errou e quem acertou. Quando ele terminou de fazer e ele botou a resposta, eu fui a única que gritei. Eu dei um grito. E ninguém mais gritou na sala. E aí, quando só eu gritei, chega, eu fiz... E baixei meus braços. Porque eu pensei... Só eu gritei? Será que eu fiz certo? Na mesma hora eu desconfiei. Eita, eu acho que eu acertei, mas eu devo ter errado. E aí todo mundo... Bruna, tu acertou? Bruna, tu acertou? Aí eu acho que sim. Até aquela hora que eu sabia que eu tinha acertado, eu desconfiei se de fato eu tinha acertado. E aí o professor foi procurar os papeizinhos, os resultados, né? Que todo mundo tinha entregado um pedaço de papel rasgado com o seu resultado. E o meu papel era o último que estava na mão dele, porque eu entreguei no último segundo. E quando ele pegou, ele disse, acertou. Bruninha, você acertou. E você vai ganhar 1 ponto na média porque você acertou. E aí eu lembro que ele me olhou e ele disse, viu como você consegue? Eu não tinha copiado de ninguém. Eu tinha feito por mim mesma. E eu lembro, assim, eu acredito que foi Deus que me deixou viver essa situação, porque marcou, eu era uma criança e aquilo me marcou muito, porque eu lembro que eu pensei, eu consigo. Eu dou conta, eu posso. Se eu acreditar que eu posso, eu posso. Eu consigo. E eu comecei a acreditar em mim. Sabe qual foi o resultado? O meu potencial, de repente, aflorou. Eu comecei a participar de gincana de matemática. Com outras escolas, eu era selecionada para fazer disputa de matemática do menor tempo. Porque eu destravei a minha mente, eu tirei a minha mente desse lugar aprisionador de que eu não ia dar conta, de que eu não conseguia.
Eu saí dessa mente aprisionada que desacreditava no meu próprio potencial. E eu comecei a acreditar em mim. E eu comecei a ser convidada, minha nota aumentou, eu comecei a ver que eu dava conta. Que eu não precisava copiar alguém. Porque a gente acha que o fulaninho é melhor do que a gente. Fulaninho, ele pensa melhor. Fulaninho é mais esperto, tem mais habilidade, tem mais capacidade. Não é verdade. Pode ser que ele tenha outras habilidades, mas eu tenho capacidade. Eu tenho potencial. E a partir daquele dia eu passei a acreditar em mim. Eu passei a acreditar que eu era capaz, que eu era inteligente, que eu conseguia aprender. Eu desbloqueei a minha mente, eu saí dessa mente aprisionada. Eu saí desse aprisionamento da mente. Porque eu desacreditava que eu conseguia. E aí quando a gente consegue acreditar, só vai. Só vai. Então, uma mente aprisionada é uma mente que não acredita. Para você conseguir sair desse lugar de dor, de medo, de angústia, você precisa voltar a acreditar. Primeiramente em você. Em você, na sua capacidade, na sua habilidade, no seu emocional. Certo? E aí a gente vai ver os frutos dessa mente livre. E a gente vai terminar orando, tá, gente? Por uma mente liberta dos pensamentos errados. Vamos orar por uma mente livre desse aprisionamento, né? Uma mente onde os espíritos malignos não vão nos aprisionar mais, em nome de Jesus. Mas a gente precisa se posicionar contra eles, tá? Se a gente não se posicionar contra eles, eles vão continuar nos atacando. Eles vão continuar. Tá? Vamos orar? Deixa eu botar aqui uma musiquinha pra gente orar. Não é isso, gente? Eu vou mandar o link. As lives, essas lives da manhã estão ficando todas no YouTube, tá? Quem quiser assistir a live, todas essas lives estão lá no meu canal no YouTube, @BrunaGallert. Vão lá, deem lá joinha, clica no sininho, tá bom? Maravilhosa. Mas vamos orar? Chegou agora, Simone, vai pegar a oração. Olha aí a bênção. Amém. Paizinho amado, quero te agradecer por mais uma semana que está se iniciando, por mais um dia. Quero agradecer pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz e ela gera frutos, bons frutos. E eu glorifico o teu santo nome pelo que nós compartilhamos essa manhã aqui, Pai, na live, sobre uma mente aprisionada. E eu sei, Deus, que esses temas eles vêm para nos fortalecer e nos deixar pessoas mais fortes, para nos deixar pessoas cada vez mais libertas. E eu quero apresentar agora, Senhor, diante de Ti, a mente de cada pessoa que está aqui conectada comigo. Apresentar diante do Teu altar, Pai, os nossos pensamentos, as nossas inseguranças. E eu quero pedir, Senhor, tem misericórdia da gente, da nossa fraqueza, da nossa pequenez. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, nos dá sabedoria para guerrear contra as mentiras do inferno, contra as mentiras de Satanás, contra as mentiras que ele lança de incapacidade na nossa mente, de descrença. Blinda o nosso cérebro, Senhor. Blinda os nossos pensamentos, Pai, para que a gente possa guerrear, Senhor. Guerrear com armas espirituais contra as mentiras espirituais que o Satanás lança na nossa mente. De que não vai dar certo, de que a gente não dá conta, de que não somos capazes, de que a nossa casa não prospera, de que nosso casamento não é uma bênção. Enfim, qualquer que seja a descrença que percorra a cabeça de cada um aqui comigo, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus. Nos deixa forte, Senhor.
e nos dá entendimento de que a tua palavra é a nossa principal arma de defesa contra as mentiras do mal. Nos ensina a usar a Bíblia como escudo de proteção, Pai, e como espada que guerreia contra as mentiras do mal. Eu quero te pedir em nome de Jesus, liberta nossa mente dos espíritos aprisionadores da mente. Liberta nossa mente, Senhor. Nós liberamos agora a nossa mente de toda a armadilha do inferno, de todas as mentiras de incapacidade, de todos os medos e inseguranças que ficam colocando a nossa pessoa em lugar de fragilidade. Como se a gente não pudesse vencer o medo, como se a gente não pudesse vencer as dificuldades da vida, Senhor. Tu nos deixa fortes, Senhor. Quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Porque o Teu Espírito se manifesta em nós, é assim que a Tua palavra nos garante, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Liberta nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, liberta nossa mente. Libera nossa mente dos espíritos aprisionadores, Pai. Coloca o Teu sangue, Senhor. Coloca a tua palavra, coloca a Tua marca, o Teu selo sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, envia um anjo, Pai, guerreando sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, coloca os Teus anjos ao nosso redor. Nos dá posicionamento, Senhor. E eu quero te pedir, nos ensina, Senhor, a acreditar. A Tua palavra diz, Senhor, que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a Tua palavra. Que a cada manhã aqui que a gente se reúne, Senhor, essas pessoas possam acreditar, voltar a acreditar nelas mesmas e acreditar em Você, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa mais acreditar do que desconfiar, do que duvidar, do que desacreditar. Em nome de Jesus, que o nosso pensamento esteja cativo a Você, Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia da nossa vida, nos perdoa pelos nossos pecados, pela insegurança. Que a gente não seja como a gente leu aqui em Tiago 1:8, Pai. Que a gente não venha ser como o vento, as ondas do mar, que o vento sopra e leva para onde quer. Mas que a gente saiba se posicionar, que a gente saiba acreditar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado, poderoso. Um dia de milagre, um dia de vitória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. A gente precisa acreditar, né? Porque para acreditar a gente precisa de fé. E a fé vai vir pela palavra. Então a gente precisa ler a palavra de Deus para que a nossa fé possa fluir. Amém? Amém, maravilhosas? Bom demais, bom demais. Ó, o nosso tema, quarta-feira, eu vou fazer a live de tarde, tá? Quarta-feira a nossa live não vai ser de manhã, vai ser de tarde. Dá certo pra vocês de tarde? Dá? Deixa eu dizer aqui, ó. Qual é o tema de quarta-feira que a gente vai falar quarta? Bafônico, vamos ver. Mente confusa. Eita! Mente confusa. Então a gente vai falar sobre aquelas mentes que ficam assim, tipo, pensa uma coisa, daqui a pouco pensa outra, e daqui a pouco eu tô toda confusa em tanto pensamento, em tanta coisa. Então, quarta-feira a gente vai falar sobre uma mente confusa. E aí eu espero vocês, eu vou fazer na parte da tarde. Eu vou dizer o horário, peraí. Que eu tenho atendimento quarta de tarde, mas eu acho que eu vou fazer às 4h30, tá? 4h30 da tarde, tá bom pra vocês? 4h30, mente confusa. E aí a live de hoje eu já subo pro YouTube. Então quem quer mandar pra alguém, quer assistir de novo, quer meditar de novo nessa live, vocês podem entrar lá no YouTube, tá?
E aí, quarta-feira, tipo 4h30, eu vou fazer essa live. Eu vou fazer num horário diferente. Porque de manhã eu vou fazer minha unha. De manhã eu vou na manicure. A live fica salva lá no YouTube, Nádia. Tá? O tema de hoje foi qual? Foi mente aprisionada. Mente aprisionada. Foi maravilhoso, Claudinha. Tu vai amar, assiste. Mente aprisionada, tá bom? Se der certo, eu abro uma live pra gente tirar dúvidas sobre a ansiedade, tá bem? Mais tarde. Tá bom? Se der certo, daí a gente vai tirar sobre ansiedade e medo. Os pensamentos, o ciclo de pensamento repetitivo. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Boa segunda, Deus abençoe vocês. Numa mente livre, fora dos aprisionamentos, tá bom? Arrasem. Tchau.